Algema tá preso. Algema tá preso. A ponte, acima de tudo, tem um lance, né? O nosso fundador, André Caramante, ele sempre fala que a ponte tem lado, mas o lado da ponte é o lado do povo. Olha, sem exageros, eu diria que o jornalismo mudou depois que a ponte surgiu no Brasil. Se hoje a cobertura jornalística da grande imprensa continua racista, mas é menos racista, se ela continua oficialesca, atrelada às visões do Estado, mas ela é um pouco menos oficialista, um pouco mais crítica em relação às visões do Estado, isso tem a ver com a influência que a ponte provocou. Imparcial, isso é uma balela, entendeu? Tem agenda como qualquer outro segmento. E a agenda da imprensa tradicional naquela época nunca foi pró-direitos humanos. Era uma história que não estava sendo contada. Esse massacre cotidiano praticado pelas forças de segurança contra o povo pobre, preto e periférico não era contada nos jornais. Quando a ponte aparece para contar essas histórias. Uma matéria que foi destaque na ponte, que foi o caso do Dinha, que a gente começa a entender o que acontece. Foi a história de um assassinato de um menino pela polícia. Eu recebi um telefonema umas 10 horas da noite que havia tido esse assassinato e que a população estava queimando o ônibus. O que aconteceu? Então, eu tava lá embaixo, nós jogando bola no campinho. Aí eu vi meu primo passando correndo. Aí nós ficamos jogando bola, aí passou um tempo assim, eu escutei uns tiros. Aí eu fiquei com medo, aí nós paramos de jogar. Aí nós foi embora, quando nós foi embora, nós vimos um policial assustado, correndo. Aí quando chegou aqui na casa velha, ele ficou falando, o que eu fiz, se arrependendo, isso que eu vi. O que você era da vítima? Primo. Dudinha, esse é o Dudinha? É o Dudinha, mano. É ele. É ele mesmo. É o Dudinha mesmo. Começou em 2014, nós éramos um grupo de jornalistas, todos saindo da imprensa mainstream, né?
e tentando novos horizontes dentro disso que a gente chama de jornalismo digital, né? A gente fez com a cara e coragem, sem estrutura, sem dinheiro, mas nesses 3 anos que a gente viveu sem dinheiro nenhum, a gente conseguiu ter um cartão de visitas. Olha, a gente consegue fazer isso, a gente quer se dedicar e fazer isso melhor ainda. Porque a gente trabalha com um tema difícil, a gente é uma equipe pequena, ter uma abordagem crítica diante de figuras do Estado não é algo que abre portas. Estou trabalhando, você está trabalhando também? Também, beleza, não, estamos trabalhando, estamos trabalhando. Sem abuso! Estou trabalhando, estou trabalhando. A cobertura era feita a partir dos boletins de ocorrência. Então, os jornalistas que 20 anos antes iam para a rua cobrir os crimes, começaram a fazer uma cobertura de gabinete. A gente não passa um dia sem falar com ninguém. A gente fala com pessoas todo dia, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pessoas que muitas vezes perderam um filho há poucas horas, enterraram um irmão e estão falando com a gente porque elas querem denunciar. Elas querem que a versão delas saia no jornal, elas querem, mesmo às vezes não entendendo a dimensão das coisas, elas entendem a importância de estar falando com a gente naquele momento. A gente não vai devolver o tempo que eles passaram presos, né? Toda a questão do sistema de justiça, os gastos que eles tiveram, né? O sofrimento e tudo mais. Mas é bom saber que, de fato, o trabalho ajuda a trazer algum tipo de perspectiva de justiça para essas pessoas, né? E de contrapor o que o sistema acaba impondo como regra. É importante esse trabalho, é fundamental esse trabalho, porque não é feito por outros veículos. Eu acho que esse é o ponto central. A Ponte faz um trabalho que não existe nos outros lugares. Existe de forma introdutória, existe pontualmente, existe com grandes reportagens, mas depois da Ponte falar 70 vezes sobre o assunto, a gente vê aquele assunto sendo repercutido. Parir a Ponte é dizer que essa mídia que a gente tanto almejava, a possibilidade de ter esse viés de direitos humanos para tentar transformar, esse é o viés que a Ponte seguiu com os nossos ensinamentos e está aí, né, caminhando para os 10 anos e 10 anos, uma mídia alternativa sobreviver, né, ser praticamente competindo com a mídia burguesa, cheia de dinheiro, cheia de patrocinadores. E as mídias alternativas, ela vem justamente para mostrar o outro lado da história, né? Para mostrar que tem vozes que são silenciadas e que a partir do momento em que a gente dá visibilidade para essas vozes e as pessoas historicamente silenciadas, a gente pensa num novo formato de reportagem, de cobertura jornalística, de editorial. Eu resolvi apoiar a Ponte depois que eu realmente me envolvi de fato na militância anticarcerária e vi a diferença que faz ter um veículo que dá voz a quem não é ouvido. As nossas produções têm sido alvos de estudos acadêmicos também, então eu acho que isso faz com que a gente contribua no debate de segurança pública, de direitos humanos, porque aí não é só o nosso meio que está discutindo, mas a academia também. O Tamo Junto, ele é um programa de membros, ou seja, um programa de pessoas que, por conta própria, decidem financiar a Ponte, né? Pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam na necessidade do que a gente faz, de que o que a gente faz precisa chegar em mais gente, precisa chegar mais longe. Não dá, a gente tem 500 anos de história de violência, né? A gente não vai mudar isso em 10 anos, né? Mas em 15,
em 20, talvez a gente consiga fazer um barulhinho maior.